Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, como escola bíblica dominical, para estudar a sua palavra, avançando nos estudos que a IBD está tendo sobre o livro do evangelista Mateus, né? Que foi um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um chamado de Jesus para também fazer parte do grupo que daria continuidade ao ministério de Jesus. E Mateus, na sua experiência desse propósito que Jesus teve para ele pôde muito experimentar os ensinos de Jesus, adquirir experiências, ter oportunidade de desenvolver a sua vida espiritual no conhecimento da vontade de Deus. Tudo que ele escreveu em relação a Jesus, na sua maior parte, é por experiência pessoal. E aqui nós vamos estudar mais uma das lições que Mateus escreve sobre a vida, o ministério de Jesus, a sua missão, né? Jesus como Messias prometido para todo o povo judeu e para até com extensão a todos os povos, né? Os gentios, nós, que chegou até nós, para saber desse Jesus maravilhoso. E a lição de hoje, que é a lição número 4, vai falar sobre a autoridade de Jesus, né? A lição é importantíssima, vai mostrar que Jesus precisou mostrar sua autoridade através da prática do seu ministério, né? Que são 3 práticas importantes no seu ministério, que era ensinar, curar, né? E salvar, né? Então, Jesus Cristo veio para isso. E a lição de hoje vai ser baseada na autoridade de Jesus para demonstrar essa verdade que é Jesus, né? Ele cura, ele salva e ele ensina. E nessa abertura, irmãos, queremos chamar os irmãos para compartilhar conosco da leitura bíblica, que é o nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 9, o verso 6. O texto diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que Deus abençoe esse versículo que já está aqui resumindo tudo que a lição vai nos apresentar. E nesse domingo nós teremos a participação da ministrante da nossa aula, a professora Michele Ribeiro dos Santos Menegatti. Ela que vai dar esse estudo nesse domingo, dia 25 de abril de 2021. A autoridade de Jesus. Convido os irmãos aí das suas casas para abrir seus cantores, né, no hino 334 do cantor cristão, né? A nossa lição fala de curas, de alívio, né? As multidões que seguiam Jesus iam ao encontro dele para se sentir aliviada de alguma situação que estava a atormentar, a afligir, né? Aquelas pessoas que procuravam Jesus de toda sorte para receber dele aquilo que ele tinha para oferecer de alívio, né? E o hino que a gente vai cantar tem o título Alívio. Os irmãos procuram associar a letra desse hino à lição que vai ser estudada, tá? E no final também vamos cantar, repetir mais alguma estrofe, cantar a terceira. Os irmãos associem tudo à nossa lição que hoje está sendo apresentada. Então, vamos cantar nessa abertura a primeira e a segunda estrofes. A nossa irmã pianista, Lúcia Maria, vai estar acompanhando com o piano. Teremos a participação do quarteto da família do pastor, que tem abrilhantado a nossa escola nesses cânticos para que a gente possa acompanhá-los dos nossos lares.
e tem sido uma grande bênção. Depois desse cântico, que vai ser entoado por toda a igreja e mais a participação da família pastoral, teremos a oração intercessória para o estudo dessa manhã. E essa oração vai ser apresentada a Deus pelo nosso irmão, diácono e professor Elias Menegatti. Agradecemos ao Pai Celestial esse rico privilégio que o Senhor nos dá de estar com a Tua Palavra à nossa disposição, no nosso momento, nosso Deus, em que a Escola Bíblica Dominical estaria estudando a Tua Palavra e podemos nesse momento transmitir algo para os nossos alunos, nossos professores, a nossa igreja, sobre a lição que seria dada hoje pela manhã. Que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, a cada irmão, a cada família representada da Tua igreja nesses dias difíceis, né? Que a Tua Palavra tenha força, que a Tua Palavra tenha proeminência na vida de cada um de nós, para compreendermos os mistérios, ou pelo menos sabermos dos mistérios que eles existem, mas que a Tua vontade ela é manifesta a cada um de nós, e que possamos nos apropriar da Tua vontade, através de uma vida dedicada a Ti, uma vida de adoração, de louvor, de testemunho da Tua Palavra, uma vida de fé, confiança e segurança no nosso Deus, que é todo-poderoso, é o soberano, que controla todas as situações, é o Deus da história, é o Deus dos governos, é o Deus que permite, mas o Deus que assiste, é o Deus que permite, mas livra, é o Deus que nos dá as oportunidades das maiores experiências de um viver saudável na Sua presença. Que Deus possa estar abençoando a nossa escola, a nossa igreja, os nossos momentos que estamos vivendo, e que a Sua proteção, o Seu refúgio, a Sua guarda, o Seu livramento possa tomar conta do Teu povo, de todos os homens da face do mundo, porque o mundo todo está vivendo a mesma situação, tanto os bons quanto os maus, tanto os justos quanto os injustos, que o Senhor é um Deus para todos. E nessa hora nós clamamos o Teu nome para que o Senhor abençoe o nosso mundo, o ser humano, que essa experiência possa estar servindo de reflexões para todos os homens, todos aqueles que Te adoram e aqueles que não Te adoram, todos aqueles que Te servem e aqueles que não Te servem. Aqueles que Te adoram, que continue Te adorando em espírito e em verdade. Aqueles que não Te adoram, possam refletir e sentir a necessidade de tomar um posicionamento diante do Senhor, e passar a Te adorar, servindo o Senhor também com adorações e louvores, e crendo no Senhor Jesus Cristo pela fé. E que o Espírito Santo possa fazer obras maravilhosas no coração do homem, nesse momento que estamos passando.
Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Iremos estudar hoje a lição 4 do segundo trimestre da EBD, cujo título é A Autoridade de Jesus. Temos como texto áureo Mateus 9:6, que nos diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Iremos estudar 2 capítulos nessa lição, o capítulo 8 e o capítulo 9. Uma pequena introdução, a gente vai ver nessa lição, né, que Jesus operou os milagres que comprovavam a sua autoridade. Veremos também que muitos irão a Cristo por motivações equivocadas. E o próprio Cristo, né, vai nos advertir lá em João 6:26, vós me buscais não por causa de sinais, mas sim porque comestes do pão e vos saciaste. Vamos então agora para o primeiro texto, né, bíblico, que vai nos falar sobre a cura de um leproso. A lição vai se concentrar muito nas curas, né? É um texto que a gente vai estudar sobre o ministério da cura. Sabemos que Jesus ele tem o tríplice ministério, né? Ensinar, pregar e curar. Mas nesse estudo a gente vai nos atentar mais principalmente na cura. Aí vou iniciar lendo o texto bíblico que diz, mais ou menos um resumo, né? O leproso, né, ele aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus responde: Quero, fica limpo. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A gente observa, né, que esse texto bíblico, a gente vê o amor de Jesus em ação, quando ele toca o intocável. A gente sabe, né, que na época de Jesus, os leprosos, eles eram isolados de tudo e de todos. E a gente imagina, né, que era muito triste, né, além de estar doente, tinha que estar separado, né, de seus familiares, de seus amigos. E a gente vê que eles tinham, o texto bíblico em outros momentos vai nos falar que os leprosos tinham que gritar quando alguém ia se aproximar deles e não permitir, né, que alguém os tocasse, porque quem tocasse neles tornavam impuros também, e além de poderem contrair, né, a lepra. Então eles tinham esse dever moral, e também eles, de certa forma, além de sentir-se muito triste por conta da doença, eles sentiam uma certa depressão por conta da distância, do distanciamento com as outras pessoas. Então a gente imagina que era uma doença muito triste. E essa figura aí ilustra, né, um leproso. Seguindo, a gente vai para o texto de Mateus 8, de 5 a 10, que vai nos falar sobre a cura de um centurião. O centurião, ele era uma espécie de comandante dos soldados, né? E ele era um homem com uma certa posição social, era um homem que tinha sob seu comando muito subordinado, e ele também experimentava, né, a autoridade, o que era ter autoridade. E ele identificou
essa qualidade em Jesus, a autoridade de Jesus. Vamos ler o trecho bíblico que nos fala, do verso 5 a 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em minha casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra e o seu criado há de sarar. E o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó nos reinos dos céus. E os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Vemos aqui, né, que Jesus operou uma cura à distância. E vemos também que o próprio Jesus se maravilhou, né, dessa fé que esse centurião desenvolveu. Uma fé inabalável, uma fé robusta. E quando ele diz que o próprio Cristo, ele afirma isso no verso 10, quando afirma: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Vemos também, destacamos, né, que Jesus vai ao seu auxílio, vai ao auxílio de um homem a quem todos odiavam e cura um servo, escravo, né, a quem todos desprezavam. Então, a partir desse texto, a gente vê várias situações, né, que destaca essa passagem, porque a partir desse texto a gente vê que Jesus, ele não veio somente para os judeus, ele estava disposto a curar qualquer um que o buscasse e o procurasse. E a gente também destaca aqui que a lepra naquela ocasião era uma doença, né, muito infecciosa, e também o que caracterizava também muito aquela doença, porque ela tirava a dor, né, naqueles ferimentos, e as pessoas perdiam muitas das vezes um dedo, uma parte do corpo sem mesmo sentir dor. Sabemos que hoje a lepra, né, tem o nome de hanseníase, já tem cura. E inclusive não é necessário nem que a pessoa fique hospitalizada para que cure dessa doença. Outro texto que a gente vamos ver, outra cura, é a cura da sogra de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro ao tocá-la. E esse texto, né, ele é bem curto, e os comentaristas destacam que a sogra de Pedro, ela tinha uma febre, né, intermitente, e que causava calafrios e mal-estares. É parecida hoje com a malária, que a gente tem muito no nosso país, né? Vemos também nos textos a seguir, nos 2 versículos seguintes, versos 16 e 17, que Jesus cura aqueles que o buscavam mesmo fora do horário de serviço.
O texto bíblico, algumas versões dizem que é o anoitecer, outras versões dizem que é o pôr do sol, mas o que a gente pode destacar é que é fora do horário habitual de serviço. E Jesus, ele os cura, e também podemos ver, né, que ninguém jamais incomodou a Jesus. Jesus não se sentia incomodado se fosse procurado num sábado, num domingo, num dia de lazer ou na noite, na madrugada. Jesus estava sempre pronto a ajudar o seu próximo. Então é um diferencial, né, no ministério de Jesus, que a gente vê que o mais consagrado dos homens hoje em dia, a gente sabe que muitos se sentem importunados quando são buscados ou quando são incomodados, principalmente em horários fora do seu expediente de trabalho. Mas a gente vê que com Jesus não era assim. Ele tinha um ministério diferenciado de todos, né? Não só porque ele era o Cristo, filho do Deus Pai, mas porque ele não fazia distinção de pessoas, não fazia distinção de raça, de cor, não se incomodava com o horário que o procurava. Sigamos para o próximo texto, que está em Mateus 18 a 22, quando Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. A gente vê nesse trecho que... Eu vou ler aqui o texto bíblico que vai nos falar, né? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou para que passassem para outro lado. E aproximando dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus respondeu, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Nesse trecho aqui do texto bíblico lido, a gente vê várias mensagens, né, que a gente pode tirar. Uma da primeira, né, que a gente pode destacar é a reação do escriba. O escriba, ele era um mestre da lei, era uma pessoa, né, que era conhecida na sociedade, tinha uma influência e tinha uma independência financeira. E ele, quando vê Jesus operando todos esses milagres, ele se maravilha, né? E ele não teve outra opção do que seguir a Jesus, porque aquele comportamento o transformou, né? Então ele colocou em seu coração o desejo de largar tudo para seguir o mestre. E a gente vê que a partir daí, né, se operou um milagre na vida desse homem. Imagine um homem hoje, né, com uma personalidade de doutor, né, da lei, largando tudo para seguir o mestre. E o texto bíblico no verso 19, né, a gente destaca: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E foi assim que esse escriba fez, né? Já outro discípulo interpela Jesus pedindo que Jesus o permita dele sepultar o seu pai. Esse texto bíblico, ele é bem questionado em alguns pontos, porque muitos acham que Jesus ali ele não dava o devido valor aos familiares de seus discípulos.
Mas não é isso que o texto bíblico quer nos passar. A mensagem que o texto bíblico nos passa é o que Jesus fala, né, no próprio texto bíblico. Deixa que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Ou seja, não é mortos, não é que o morto vai sair da catatumba e vai sepultar o outro morto. É que os mortos espirituais, aqueles que ainda não viveram para a verdade do Evangelho, não reconhecem as boas novas do Evangelho, que estes mortos espiritualmente sepultem os seus mortos. E Jesus também aqui está querendo destacar a urgência da pregação da palavra. A palavra tem que ser pregada e aqueles que recebem, né, essa missão de levar as boas novas têm que aceitar esse ministério com seriedade e cumprir como aquele que vive para aquela missão. Então é isso aí que esse texto bíblico nos traz, né, de verdade. Vemos também que aquele escriba, ele viu, né, um esplendor tão grande na vida de Jesus que ele não teve outra opção, né, outra alternativa de não aquela de seguir o mestre. Então a gente vê, né, nesse texto dois discípulos, né, o escriba e o outro, cada um tomando uma atitude diferente em relação a seguir o mestre. Seguindo, a gente vê Jesus acalmando a tempestade. Vou ler rapidamente o texto bíblico que nos diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até o mar e os ventos e o mar lhe obedecem? Então a gente vê aqui, né, que a partir desse texto bíblico, a gente pode extrair várias mensagens. Mas aquela mensagem de que Jesus possuía o poder sobre a natureza, essa mensagem a gente não precisa preocupar de extrair, porque isso é um fato. O texto bíblico já é claro em relatar essa questão. A mensagem verdadeira que a gente quer extrair desse texto bíblico é que Jesus nos transmite paz. Uma vez que o aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida e que permitamos que o Espírito Santo dele habite em nós, todas as tormentas da vida se acalmam. Ou seja, quando ele está presente, todas as tormentas da vida se acalmam. Todas as tempestades que viermos passar em nossas vidas, as angústias, as tribulações, a gente sabe, né, que tem textos bíblicos que nos afirmam isso. E a gente viu, inclusive, na vida dos discípulos. Não era pelo fato dos discípulos ter seguido a Jesus, ter largado tudo e seguido o ministério com Jesus. Isso não os livrou das tormentas, das dificuldades, não os livrou das lutas, não os livrou dos desesperos, tudo que é comum, né, na vida de um homem. A única coisa que eles tinham como certeza é que Jesus estava com eles e que isso trazia paz em seu coração e isso também se refletia
no lidar dele com essas situações, porque eles tinham certeza que não mais estavam sozinhos e errantes. Como Cristo mesmo reconhece, né, na passagem bíblica, de que o texto bíblico nos fala que o próprio Cristo se sentia triste ao ver as pessoas andando pelo mundo sem rumo. E isso a gente vê que Cristo tinha compaixão, né, das pessoas, e a gente sabe que é verdade também que Jesus Cristo possuía o mesmo poder que o Pai, o poder do domínio sobre a natureza. Vamos seguir para o outro texto que nos fala da cura de 2 endemoniados gadarenos. Esses 2 endemoniados, vou ler aqui o texto bíblico para a gente nos situar e compreender melhor a mensagem. O texto bíblico de Mateus 8, 28 a 34 nos fala: E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo, eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade divulgando tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que lhe tirasse os seus termos. Então a gente vê aí, né, que esse texto da cura dos endemoniados, também podemos refletir em várias questões quanto a esse texto. Lendo ele correlatos ao texto correlatos de Marcos 5, de 1 a 19, a gente pode ter mais informações, porque Mateus, ele é mais sucinto na questão dessa história. Mas lendo os 2 textos, a gente pode perceber que a cura dos 2 endemoniados de Gadareno se deu em um cenário bem singular. Era próximo, né, de um cemitério e também era próximo de um despenhadeiro que logo lá embaixo havia um mar ou um lago, né? E a gente pode visualizar mais ou menos toda uma cena. Mas Jesus, ele agiu daquela forma na cura desses 2 endemoniados, porque ele sabia, pela sua presciência, que os 2 endemoniados, eles, para crerem que foram curados, eles tinham que serem convencidos daquilo. Então, Jesus utilizou todo aquele cenário e aquela cena para os convencerem daquela cura, né? Que eles realmente ficaram curados. E a gente vê, Jesus sabia que era preciso que, além da cura, que eles fossem convencidos de suas curas. Ao verem eles mesmos, né, os porcos se precipitarem despenhadeiro abaixo e morrerem nas águas, eles ficaram convencidos.
Tiramos também outra mensagem desse texto que até nos espanta, né? Porque em vez de moradores daquela região, em vez de ficarem alegres, né, com a cura daqueles dois homens que aterrorizava a todos que passavam ali, em vez de ficarem felizes e alegres com aquele acontecimento, eles só estavam preocupados com a questão financeira, com o prejuízo que aquelas manadas, ao morrerem, né, causaram. E eles pediram que Jesus saísse dali daquela cidade, a fim de que não trouxesse mais para eles nenhum tipo de perdas materiais. Então a gente observa, né, que nos nossos dias os humanos não são diferentes, né? Muitos, né, estão muito preocupados com riquezas, com lucros, e não veem, né, a necessidade das pessoas. Não olham para as pessoas, não veem como as pessoas necessitam uma das outras e não veem que muitas das vezes o libertar de Cristo, que nos liberta de cura física, espiritual e até mesmo nos liberta dos pecados, eles não compreendiam essa verdade que Cristo podia trazer-nos. Seguindo, a gente vai para o texto bíblico de Mateus 9, de 1 a 8, que nos fala da cura de um paralítico em Cafarnaum. Vou ler também parte do texto bíblico que nos diz assim: E, entrando no barco, passou para outro lado e chegou à cidade. E eis que lhes trouxeram o paralítico deitado numa cama. E vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados são teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para casa, e vendo a multidão isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então a gente vê também que esse texto bíblico foi um quadro também inspirador. Os outros evangelhos, né, também tem passagem correlata a esse texto. E a gente, dos outros textos, a gente também pode trazer algo a mais que não está aqui em Mateus, como o fato de o paralítico ser descido pelo telhado, né, como a figura ilustra. Mas aqui a gente não vai destacar essa figura, né? É claro que a figura nos ajuda um pouco a visualizar, mas a gente vai destacar, como o texto bíblico mesmo destaca, a fé de seus amigos. Os amigos desse paralítico, ao trazê-lo até Jesus, eles transmitiam muita fé, porque eles criam que Jesus podia curar o seu amigo. A gente imagina, né, que na certa altura da vida desse paralítico, já é um homem, né, de certa idade, ele pode ser que ele nem tinha muito mais esperança de ser curado. Pode ser que ele já estivesse resignado, né, do seu destino, mas o que Jesus deixa bem claro ali, né, a partir de sua presciência, de que ele percebeu que os seus amigos, os amigos do paralítico,
criam verdadeiramente que Jesus podia os curar. Vemos também nesse cenário que os escribas ali presentes falavam, né, a gente acredita que baixinho entre eles, que Jesus estava blasfemando ao dizer que curaria, perdoaria aqueles amigos do paralítico de seus pecados. E observamos que Jesus inverte a ordem aqui. Ele, nos outros momentos, né, nas outras curas, a gente via sempre que Jesus os curava e depois dizia que a sua fé te salvou, ou dizia vai, não peque mais. E aqui a gente viu que houve uma inversão da ordem. Ele primeiro disse que perdoaria os pecados daqueles que estavam ali, né, com o paralítico. E a gente pode até perceber em certo momento, lendo esse texto bíblico, de que de repente Jesus nem o curaria, mas como houve aqueles murmurinhos dos escribas, Jesus decidiu que também iria curar, né, aquele paralítico. E assim a cura se deu por completa, né? Ele não só curou os pecados dos amigos do paralítico, também como curou o paralítico fisicamente e curou também liberando de seus pecados. Vemos que Jesus tinha a qualidade da onisciência, da presciência e da onipresença. Porque mesmo que ele não ouvisse tudo o que aqueles escribas estavam falando ali, ou até mesmo muitos pensando, ele sabia o que estava acontecendo, ele tinha noção de tudo o que estava acontecendo. E ele, ao declarar que os perdoaria de seus pecados, né, isso retrata, né, que ele compreendia e enxergava, né, o íntimo das pessoas. E vemos também que o perdão, quando nos é concedido, ele nos traz a libertação e a alegria. Aqui vemos claramente que a autoridade de Jesus, ela foi posta em prova, mas Jesus, ele saiu, né, dessa prova como ele sempre agiu, né, com muita sabedoria e com certeza abençoando a todos que estavam ao seu redor. A gente sabe que Jesus, ele era muito especial, né? Que todos que estavam com ele eram muito abençoados, que ele trazia para todos, né, essa bênção. E também dentro desse texto, a gente não pode esquecer que o texto áureo da lição está aí, né? Quando diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Disse então o paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, esse texto áureo da lição de hoje, ele não só retrata a cura física, mas retrata a cura espiritual, que com certeza nos dias de hoje ela é muito mais necessária. Não significa que a cura física não seja, né? A gente sabe que hoje, em nossos dias, ainda há muitos milagres, muitas pessoas que são desenganadas pelos médicos, são curadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente sabe também que o ministério de Cristo, o próprio Cristo, né, as curava diretamente, e hoje essa cura se dá também pela fé e pelo querer do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas é de uma forma diferente, né? Aqui nos textos bíblicos que a gente está vendo hoje, as pessoas iam lá desesperadas atrás de Cristo e ele os curava. Hoje a gente sabe que esse ministério ainda existe, mas a gente não vê tal como, tão claramente, né? Aqui a gente enxerga nesses textos bíblicos. Vemos também em Mateus 9, de 9 a 13, que Jesus come com os pecadores. Esse texto bíblico, a gente vê também o chamado, né, do discípulo Mateus. Vou ler aqui o texto bíblico para a gente depois comentar. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A gente viu aqui, né, nesse último versículo, a citação do texto bíblico de Oséias 6:6. Te imagina, né, que Mateus, ao escrever esse texto de Mateus, no capítulo 9, ele teve acesso ao Antigo Testamento. Então vamos para os comentários. Jesus chama para o seu ministério alguém que todos odiavam, ou seja, um cobrador de impostos. Hoje a gente tem as pessoas que trabalham na Receita Federal, né? E também em outros fiscos, como a Receita Estadual, a Receita Municipal, que eles fazem esse papel hoje, né, de cobrar os impostos. Mas a gente sabe que naquela época havia muitos desmandos, né, abusos de poder, vamos dizer que hoje também existe, né? E que isso fazia com que as pessoas não gostavam desses cobradores de tributos. Mas também não é só por essas questões, né? A gente sabe que as pessoas, em geral, ela vê o pagamento de tributo como que uma questão injusta, porque a gente tem sempre que dar parte do que ganhamos, né? A partir, inclusive, de nosso trabalho, tal como o imposto de renda, o imposto sobre produtos. A gente está sempre pagando impostos e a gente não vê muito o retorno para as nossas vidas, né, dessa cobrança. A gente paga muito e recebe muito pouco do governo. Mas a gente sabe que em todos os governos isso é uma questão necessária e a gente sabe que o próprio Cristo pagou o tributo, né? E ele mesmo orientou os seus discípulos falando: dai a César o que é de César. Então ele mesmo compreendeu, né, que é algo necessário para a sociedade. Observamos que ninguém teve tal fé nas possibilidades da natureza humana como Jesus. Ele verdadeiramente conhecia as pessoas em seu íntimo e ele sabia, né, que a pessoa muitas das vezes desenvolvia um papel na sociedade, mas não era o melhor que ele poderia estar fazendo. Então ele os recebia em seu ministério e os treinava para serem o que realmente eles deveriam ser. Ou seja, ele conseguia compreender e entender
o, o, o que cada um pode dar melhor de si, né, para a sociedade. E é isso que mais ou menos esse texto nos fala, né? A gente viu também que um dos objetivos desse texto não é simplesmente relatar a vocação do chamado de Mateus, né? Jesus também quis, com esse texto, demonstrar que ele se opunha aos fariseus a respeito dos preconceitos que eles tinham para com os publicanos e pecadores. A gente sabe que em todas as profissões, inclusive nos dias de hoje, há bons e maus profissionais. Há profissionais corruptos e há profissionais muito honestos que fazem o melhor de si e o fazem com amor. E não era diferente, né, com os cobradores de impostos daquela época, e nem nos dias de hoje. E quando ele fala no final do texto que ele veio para os doentes e os sãos não precisam de médico, ele também está nos chamando, né, a atenção para uma verdade, né, muito necessária para os nossos dias. Sabemos que os médicos são muito necessários, principalmente nos dias de uma pandemia. Mas a gente vê, né, que muitos médicos agem como religiosos ortodoxos, que estão muito interessados em cumprir, né, seu dever de diagnosticar, de reconhecer a doença, mas estão poucos ou quase nada interessados em curá-los. E a gente sabe que um dos papéis dos médicos de todos os tempos era curar. É claro que o médico não tem o poder de curar fisicamente como Jesus tinha, mas ele tem o conhecimento para aliviar a dor, tem o conhecimento para muitas das vezes curar, né, através da ciência dos nossos dias. E por isso que Jesus termina esse texto citando, né, Oséias 6,6, que nos diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então ele nos diz, né, indiretamente que qualquer profissão que desenvolvamos, que a façamos com amor e demos o melhor de nós mesmos, né? Seguindo para o próximo texto, a gente vê aqui Jesus ser abordado quanto à questão do jejum, né? Vou ler aqui o texto bíblico para depois comentar. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos da bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa nova, e faz-se maior rotura. Jesus, ele veio com uma outra proposta. Ele veio sugerir que começamos de novo, a partir da superação de preconceito e mudança de mentes. A boa nova de Jesus é alegria para aqueles que o recebem. Então a gente vê, né, que tudo que Jesus fez em seu ministério foi com o objetivo de aliviar a carga de todas as pessoas que o buscavam. Seguimos agora para o texto de Mateus 9, 18 a 22, que nos fala sobre a cura da mulher enferma. A gente já
conhece um pouco desse texto, a mulher enferma que tinha um fluxo de sangue, e ela era separada da sociedade, né, por conta dessa enfermidade. Ela era tida como impura e ela pôs em seu coração a saber que Jesus estava ali naquela região, que somente ao tocá-lo ela seria curada. E ela sabia que ela não podia estar em meio a uma multidão, porque aquilo ali poderia ser algo, se ela fosse pega ali em meio a uma multidão, ela poderia sofrer penas maiores, né? Então ela teve que, de alguma forma, né, bolar uma estratégia para poder conseguir pelo menos tocar na roupa do Senhor Jesus. E assim ela o fez. E em meio à multidão ela tocou na roupa dele e imediatamente foi curada. Mas Jesus percebeu que saía a virtude dele. E ele vira-se para ela e diz: minha filha, a sua fé te salvou. Vemos que ela tinha uma fé, né, equivocada. Vamos comentar ainda sobre esse trecho. Agora vamos para o texto da ressurreição da filha de Jairo. Sabemos, né, que Jairo, ele era presidente da sinagoga, ou seja, um judeu ortodoxo. Ele era muito respeitado, né, pela posição que ele ocupava na sociedade. Sabemos também que ele tinha Jesus como um profeta, um herege perigoso. Mas a gente percebe que no momento de desespero, ele não hesitou em pedir a Jesus que o curasse a sua filha. E a gente, por isso que no slide a gente tem esse texto aí. Jairo demonstrou uma fé sem limite, porque ele creu, né, que Jesus podia curar a sua filha. Mas toda essa fé foi movida por uma motivação espúria. Qual é essa motivação? Foi o desespero. Sabemos também, né, se a gente trazer para nós, para os nossos pensamentos, Jesus como onisciente e presciente, conhecedor dos pensamentos, inclusive, daqueles que o buscavam, Jesus poderia se negar. Jesus sabia, né, em seu íntimo que Jairo não tinha muita simpatia para com ele. Mas isso não fez com que Jesus virasse as costas para ele, né? Pelo contrário, Jesus o recebeu e curou sua filha. Vemos nesse texto que Jesus não guardava ressentimento. Em Jesus não havia lugar para o orgulho ferido, nem espírito de vingança. Por isso aprendemos muito, né, com Jesus e seu ministério. A cura dos 2 cegos. Na cura dos 2 cegos também podemos ver outro meio, né, que eles utilizaram para chegar a Jesus. Eles destacamos aqui que esses cegos possuíam uma ideia equivocada de Jesus. O texto bíblico, né, nos dá alguns indícios quanto a essa questão. Vou ler aqui rapidamente o texto bíblico que diz: e partindo Jesus dali, seguiam-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja feito segundo a vossa vontade. E os olhos se lhe abriram. E Jesus o abençoou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo saído, divulgaram a sua fama por toda a terra.
A gente vê aqui a partir desse texto bíblico, quando eles exclamam Jesus, filho de Davi, que eles não tinham muita intimidade com o mestre. Vemos que essa expressão filho de Davi era algo, né, que era muito popular, era um chamamento popular para a vinda do Messias. Então com isso a gente identifica que eles não eram íntimos nem dos discípulos de Jesus, muito menos do ministério de Jesus. Então eles devem ter vindo de longe, né, para alcançar essa bênção da cura. Jesus os curou e eles não deram ouvido ao que Jesus pediu, que eles guardassem em segredo aquele milagre. Vemos que em seu ministério Jesus não buscava fama e eles trouxeram, né, porque a fama traz as coisas boas e ruins. E a gente vê que a fama não foi algo bom para Jesus. Então, nesses 3 curas seguidas, a cura da filha de Jairo, os cegos e a mulher, todos 3, né, buscaram Jesus por motivações equivocadas, mas isso não impediu que Jesus os recebesse e os curasse. Não importa como vamos a Jesus, Ele está sempre disposto a nos aceitar tal como somos e nos converter no que deveríamos ser. Ou seja, Jesus, quando Ele age em nossas vidas, Ele nos transforma a ponto de que a gente nos torne pessoas as quais Ele gostaríamos que realmente nós fôssemos. Então, assim, aqueles que creem em Jesus verdadeiramente têm em suas vidas uma transformação que não sabe nem muitas das vezes relatar como aconteceu e como se deu, porque tudo que Deus toca é maravilhoso, é esplêndido, muitas das vezes, como a gente fala, sem palavras, sem comentários, porque Ele age de forma que a gente muitas das vezes não consegue compreender, mas o agir de Deus na nossa vida, com certeza é algo magnífico, é algo poderoso, é algo que só nos traz alegria e bênção. Vemos agora a cura de um mudo endemoniado e a blasfêmia dos fariseus. Esse mudo endemoniado, ele foi curado. Vamos aqui no texto bíblico que diz: e havendo ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou ao mudo e a multidão, e se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Então a gente vê aqui, né, a partir desse texto, 2 vertentes. A atitude da multidão, que era de surpresa e admiração, e a atitude dos fariseus, que era de ódio violenta. A gente imagina que esse ódio muito se dava, né, pelo ciúme que Jesus causara neles, porque Jesus, como um mestre, né, e como um religioso da época, todos deviam esvaziar aquelas sinagogas para ir atrás de Jesus e deixar lá os antigos líderes religiosos a ver navios, né? E a gente vê aqui que essa surpresa e admiração, Jesus se dava porque Jesus satisfazia, né, as necessidades das multidões de forma extraordinária. Vimos que os fariseus, esse ódio, né? Os fariseus viam em Jesus um aliado, viam Jesus como um aliado do poder do mal. Eles não negavam o poder de Jesus, mas eles atribuíam esses poderes
aos príncipes dos demônios. Eles estavam presos às tradições e estavam cegos, né, por suas ideias e não podiam ver Jesus tal como ele era. Jesus ele era muito revolucionário, né, para seu tempo. Ele era, com certeza, uma verdade que muitos não esperavam receber. Seguindo, vemos os textos bíblicos de Mateus 9, de 33 a 38, que são 2 trechos, né? Jesus ia por toda parte, fazendo o bem, e a seara e os trabalhadores. Vamos ler aqui o texto bíblico que nos diz: E percorria Jesus por todas as aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia do povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A gente vê uma citação aqui, né, de 2 Reis 22:17, dentro do texto de Mateus. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas os poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nos dias de hoje não é diferente. O campo missionário ele é muito grande, mas temos pouquíssimos trabalhadores. Jesus, em seu ministério, ele está sempre em busca em identificar novos discípulos para que sejam mandados aos campos, né? E a gente sabe que todos nós, cristãos, somos um discípulo de Cristo com o objetivo de discipular aqueles novos convertidos. Então, que aprendamos, né, com essa mensagem, dessa lição, de que devemos trazer as boas novas do Evangelho para todos que estão ao nosso redor, para todos aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, ou para aqueles que já até ouviram, mas têm uma ideia equivocada de Cristo. Que aprendamos, né, com essas lições. Agora vamos para as considerações finais que nos diz: a fé foi a base principal das curas feitas por Jesus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Vemos isso lá no texto de Hebreus 11:6. Temos também a mensagem de que, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A gente vê claramente, né, nas passagens bíblicas de cura espiritual, cura sentimental, cura física do corpo e da mente. A gente vê que Jesus é capaz de fazer tudo isso para nós, inclusive nos dias de hoje. Enquanto esteve entre nós, lembrou-nos que é a nossa responsabilidade dar continuidade à pregação do Evangelho da graça de Deus. Que essa responsabilidade era de seus discípulos e é também de todos os discípulos de todos os tempos. Acrescento também o texto de Lucas 19:40, que nos diz: se calarem a voz dos profetas, as pedras clamarão. A gente sabe, né, que todos nós, cristãos dos dias de hoje, temos o dever, né, de continuar o ministério que Jesus iniciou, que é o ministério de levar as boas novas do Evangelho para todos. Terminamos assim essa aula. Queremos agradecer. Amém. Irmãos, nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical, queremos
convidar os irmãos para o encontro interativo às 18 horas pelo Zoom, né, onde nós vamos poder dar continuidade a esse estudo que tivemos pela manhã e com o propósito agora da participação de cada irmão para tirar dúvida, debater os itens da lição, né, acrescentar mais alguma coisa para o nosso crescimento espiritual. Então, convido a todos para as 18 horas estarem prontos para estar nesse encontro interativo através do Zoom. Convido os irmãos aí para abrir seus cantores. Agora vamos cantar, repetir o hino 334, cujo título é Alívio. Vamos cantar agora, repetindo a primeira estrofe e cantar a terceira, que é para a gente completar a mensagem do hino que nós escolhemos para essa manhã. Depois teremos uma oração final que vai ser apresentada a Deus pelo irmão e aluno da IBD, José Augusto. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa lição que aprendemos hoje, Senhor, por mais essa sabedoria que tivemos hoje, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando cada vez mais e mais, e que possamos estar aprendendo o seu ensinamento. Por favor, ó Pai, nos abençoe mais esse dia de vida, nos nossa segunda igreja, e que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais e mais com a sua palavra, que possamos aprender cada dia mais em comunhão com os irmãos, Senhor. É em nome de Jesus que eu peço perdão por todos os nossos pecados. Amém.